Boa tarde a todos. Afinal o pessoal ainda está mais ou menos esperto, estás a ver? Muito obrigado por aqui estarem. Muito obrigado aqui à direção da casa que tem esta coragem de continuar a assumir estes riscos de me trazer de vez em quando a pregar-vos estas secas. Muito obrigado por isso. Eu tentarei corresponder da melhor maneira a essa confiança, mas a mais com um tema que, a gente ouviu falar de droga, ou é sinónimo algumas vezes de flagelo social, é sinónimo de perturbação familiar, enfim. De qualquer das maneiras, e porque os organizadores do evento entenderam batizar esta ideia desta apresentação com paradigmas novos, também isso vai representar para mim um encargo que eu vou tentar também sair, levando-vos comigo a um trajeto que em algumas vezes vai ser fora da caixa. De qualquer das maneiras, dentro da caixa, fora da caixa, o que eu vos quero dizer, e suportando-me já nas excelentes conferências que vieram, por exemplo, a que o António fez, que falou de realidade, verdade, enfim, o que eu vos vou contar hoje é tão só a minha verdade. O António já nos disse muito claramente que a realidade é uma coisa tão complexa que ninguém a apreende. Há um ramo das novas ciências, pensamento sistémico, que diz exatamente isso. A verdade é algo inapreensível, mesmo quando é pequenino, e quando nós olhamos para essa verdade, vemos segundo a nossa, quando olhamos para essa realidade, vemos segundo a nossa verdade, que é função de duas coisas, é função do objetivo com que queremos estudar aquela realidade e dos conhecimentos que temos. Exemplo simples, se tivermos aqui um copo com água, alguém poderá dizer está meio de água, o outro poderá dizer está meio cheio, o outro poderá dizer está meio vazio, e eu digo está 50% de água e 50% de ar. E todos temos razão. Cada um apresentou uma verdade. Portanto, desde que elas sejam complementares, nós devemos tentar juntar toda esta informação e sair com uma melhor. Se o objetivo for avaliar exatamente qual é a percentagem de ar e de água, se calhar com estas indicações todas nós já saímos com uma verdadezinha melhor. Mas as outras não estão mal. Portanto, eu só vos vou apresentar a minha e espero que vocês, na parte que ainda depois sobrar para as perguntas e respostas, também ousem apresentar a vossa, no sentido de todos sairmos daqui com uma melhor, a começar por mim. Muito bem. Ora bem, eu para tratar deste tema, eu vejo na minha verdade que eu devo tratar da seguinte forma. Vou começar por vos levar a um simulador. Não tenham medo, não é? Vou levar-vos a um simulador de uma droga conhecida, de um alucinogénio chamado LSD, que provoca umas perturbações visuais. Mas é só simulador, vocês não se vão drogar, prometo. É só para que vocês fiquem com uma ideia, aqueles que felizmente ainda não se experimentaram nestas áreas, fiquem com uma ideia do que as pessoas que vivem isto mais de perto e se arriscaram a experimentar isto, às vezes sentem o que perturba, realmente. Depois disso, o que aqui está é conceito de saúde. Eu vou levar-vos a revisitar o conceito de saúde das Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde, que é curioso, dá-nos uma dica interessante sobre a causa disto. Porque se vamos falar de espiritualidade e droga, já está a indiciar uma relação de causa e efeito, não é? Por isso mesmo, depois de nós vermos o que é que a nossa medicina hoje em dia, em termos da definição de saúde, já aponta, nós então vamos mergulhar nas questões da causa, vamos basear-nos na lei da causa e efeito, que é um paradigma para todas as ciências se baseiam nisso. De um efeito, vão remontando às causas pelo encadeamento lógico dos factos, até encontrar uma explicação. E, claro, quando encontra uma explicação, encontra uma verdade, calma lá, depois pode vir uma melhor, e assim sucessivamente, ok? Muito bem, vamos ensaiar isso, vamos à procura da causa, e quando tivermos a causa, e vocês vão me acompanhar na descoberta dessa causa, nós vamos estudá-la, vamos estudar as naturezas da causa. Ela já está a indiciar para ali, o que é que está a coisa, mas ela tem umas naturezas, porque se a gente quer resolver um determinado problema, é melhor que entendamos bem a natureza dos fatores que concorrem diretamente para isso, certo? Muito bem. E então, depois disso, vamos juntar aquilo tudo numa abordagem sistémica e vamos pôr a espiritualidade em ação, a ver como é que ela nos pode ajudar influenciando nas naturezas da causa.
Ora bem, então vamos até ao simulador. É só seguir o que está escrito. Você só tem que se concentrar no ecrã. Então vamos lá. Ok? E o que é que vem? Vem assim eles a mexerem? A incharem e a desincharem? Ok. Então isto é um dos efeitos de uma droga chamada LSD, muito conhecida, dos alucinogénios. Outras também produzem este efeito. Bom, é disto, é deste efeito. Este pode ser levado em gracejo, mas agora vamos ver uns outros efeitos que já não dão tanta graça assim, mas que têm solução. Assim nós queremos enfrentar. E vamos à procura dela. Muito bem, como eu vos disse, vamos então olhar para o conceito de saúde. A Organização Mundial de Saúde, que é apenas um órgãozinho da Organização Nacional, da Organização das Nações Unidas, estipula desde 83, estipula uma definição, até aprovada na Assembleia Geral, que o que está escrito, eu vou ler, perdoar-me, porque eu sei que lá atrás talvez não se veja muito bem, que é: saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental e espiritual. Ok? E social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Quer dizer, já desde quase os finais do século passado que os nossos técnicos de saúde, os nossos especialistas em saúde, reconhecem que há uma dimensão, uma natureza espiritual ao lado das outras, da física e da social. Muito bem. Então agora vamos progredir para a causa. Então vamos olhar para a causa. Bem, olhar para a causa vai nos obrigar pelo menos a pensar na lei da causa e efeito. Vamos caracterizá-la. O que é isto da lei da causa e efeito? E filosoficamente deduzir daqui algumas ilações que vão ser importantes para nós. Depois vamos olhar para o efeito das drogas, os vários efeitos que ela produz, e remontando desses efeitos, vamos chegar à causa. Ok? Vamos mergulhar na lei. Ora bem, a lei da causa e efeito, e até vem na codificação espírita, e é uma das leis que rege todo o tipo de ciência e o pensamento filosófico, inclusivamente, diz assim: nada se produz por si mesmo. Estamos todos de acordo, ok? Muito bem. Tudo tem uma causa e uma finalidade. Espera aí. Uma finalidade. Uma finalidade. Quando a gente estabelece uma finalidade, eu quando vim esta manhã para aqui pus-me a pensar: bem, mas como é que eu vou para Valdecâmara? E pensei: bem, tenho ali um carro, pois vou pegar no carro, tal, e vou apanhar o caminho, ver o GPS. Então, eu para fazer isto, um animal não conseguiria fazer. Uma minhoca não conseguiria fazer. Portanto, obriga a um ato inteligente, certo? Atribuir uma finalidade pressupõe o uso da inteligência. Então, é um ato inteligente. Portanto, estabelecer uma finalidade é um ato inteligente. Ok, então se é um ato inteligente, agora vamos começar a pensar. E a inteligência está onde? O Livro dos Espíritos esclarece. O Livro dos Espíritos diz assim, na pergunta 24 diz assim: a inteligência é um atributo de espírito. Outro ente aqui agora. Tínhamos inteligência, tínhamos espírito. Muito interessante. Então, se assim é, julgo que é fácil concluir que toda a finalidade tem uma causa espiritual. Certo? Se a inteligência está metida dentro do espírito, e se é um ato inteligente, então toda a finalidade que a gente atribua tem uma causa espiritual. De acordo? Estamos a filosofar. Em conclusão, existe a causalidade e não a casualidade. Ok? Tudo tem mesmo uma causa. O nada só produziria o nada, na melhor das hipóteses, e isso denegava-se a ele próprio. Portanto, não há cá efeitos que não tenham causa, não há cá o acaso. Muito bem. Posto isto, então vamos agora começar a entrar na droga. E, naturalmente, vamos pegar nos efeitos que a gente observa
e tentar recuar para a causa. Ora bem, vamos observar efeitos no corpo e vamos observar efeitos, engraçado, na própria natureza que determina o uso da droga. Vamos ver. Vamos começar pelo corpo. Olhem para este filme. Observamos efeitos visuais no corpo pela droga, pelo uso da droga. Vamos agora ver um outro tipo de efeitos. Vamos agora ver este a seguir. Алло. Документы, будьте добры. Руки положите. Outro tipo de efeitos. Aqueles primeiros que tínhamos visto era sobre o corpo. Estes é sobre o nosso comportamento. Então está a afetar o nosso espírito. E os atos inteligentes que a gente produz debaixo destes efeitos são de natureza duvidosa, não é? Mas está a afetar. Ah, que coisa interessante. Então, posto isto, urge perguntar, e se calhar concluir, a droga não é efeito. Se eu tiver aqui droga, se eu não fizer um ato inteligente de lhe dar uma finalidade a esta substância e ingeri-la, não faz nada. Então, a droga não é efeito. Ah, mas as pessoas costumam dizer, mas isso é da droga. Droga, por certo, por este caso, é apenas meio, não é? Isto é um meio. Porque detrás deste ato inteligente tem que estar este senhor. Certo? Muito bem. Portanto, eu julgo que pelo menos por isto já terá merecido a pena conversarmos. Quando a gente sair ali fora e nos disserem, é da droga, calma. Calma. A droga é só um meio. Ok? A droga é só um meio. Então, se esta é a causa, então vamos olhar para a causa. Ora bem, a causa é o espírito. Isto está um bocadinho pequenino ali, mas o que ali temos aqui. O livro do Espírito, a pergunta 135. Temos aqui o que é o Espiritismo, capítulo 14, em particular a pergunta 14 do
capítulo 2. Temos aqui o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas que podem apanhar em abril de 1864 na Revista Espírita, tem uma brochura. Eu trago-vos isto porque são as perguntas que nos falam da constituição do ser humano e da relação espírito e alma, perispírito e corpo. Ora bem, diz-nos na pergunta 135, Kardec sugere que, para nós compreendermos como é que o ser humano é constituído, usemos uma metáfora, com um fruto qualquer. Eu aqui estou a usar a maçã. E então, a maçã será o ser humano. Se nós seccionarmos a maçã, o que é que nós vamos ver? Vamos ver uma capa, não é? À volta, depois uma parte branca e depois uma ou duas sementinhas lá dentro. Ok, essa capa à volta é a nossa pele. A parte branca é a nossa carne, os nossos nervos, os nossos músculos. A sementinha é o espírito. Se vocês agora partirem a sementinha ao meio, aqueles que já fizeram, já se deram de conta outra vez da mesma história. Quando se abre, tem um episperma, portanto, tem uma capa à volta, perispírito. Tem uma zona branca, uma massa branca, ok? E um embriãozinho. Isso tudo, a somatória do embriãozinho com a massa branca, é a alma. Em que o embrião é a inteligência. Vou-vos mostrar porquê. Vamos agora então aproximar-nos. Portanto, diz, somando tudo isto, o que é que nós podemos concluir filosoficamente? Que existem 3 elementos base na constituição do homem, que é a alma, que é um elemento base e pode existir autónomo e transforma-se num ser simples, é o que diz o comentário da pergunta 14, diz logo, a alma é um ser simples. Depois diz assim, o espírito é um ser duplo. É um ser duplo porquê? É um ser, porque há o outro elemento que vem a seguir, para se associar à alma, para dar origem ao espírito, chama-se perispírito. Ok? Que é na nossa sementinha, a parte de volta. Portanto, o espírito é um ser, não é um elemento simples, é um ser que resulta da junção da alma, e quando a alma necessita ou encarnar ou vir a um planeta onde tem que se impressionar os sentidos de um médium para se comunicar com ele, veste um perispírito aure daquele planeta, da atmosfera daquele planeta, aure aquilo, é como se fosse um casaco para se tornar visível. Depois de acabada a história, como a gente põe a jaqueta que tem um furo na autoestrada para ser visto, depois guardamos a jaqueta, tiramos e voltamos à alma. Se a gente viver num planeta divino, para que é que eu preciso de perispírito? Se eu não vou reencarnar, só se for cumprir uma missão. Para que é que eu de verão vou estar de casaco se posso estar sem casaco? Portanto, somando a alma com o perispírito, nós temos o espírito. Portanto, é daí ser um ser duplo. Se agora a estes dois ainda somarmos o corpo, o outro elemento, temos um ser triplo, que é o ser humano. Portanto, aqui temos, em termos de ser, se em termos de elementos temos 3, em termos de ser também temos 3. A alma simples existe sempre, associado com o perispírito dá espírito, e associado à alma, perispírito e corpo temos homem. Claro, também isto é igual a uma equivalência de espírito mais corpo, certo? Ok? Portanto, é isto que nos diz a doutrina espírita. Ora bem, então estamos a ver que... Espera aí, então e agora onde é que está a inteligência? Então, mas a inteligência, cá está, o homem tem as 3, aqui está o corpo, então aqui no espírito tem que estar o perispírito e a alma. Bem, mas se a gente pode viver sem perispírito, por exemplo, num planeta divino, então as nossas memórias e o nosso processador, o que pensa, o que faz efeitos inteligentes, não pode residir no casaco, que vai para fora. Tem que ficar na alma. Muito bem. Então, na alma, o que é que nós lá temos? Cá está a sementinha. Portanto, nós temos que ter a semelhança agora de um computador. Este computador está dedicado a esta apresentação. Neste momento. Mas já o vimos dedicado a outras que cá estão. Então, quer dizer, tem que haver uma memória, tem que haver um repositório de conhecimento que
Nós só conseguimos ver, tal como o computador está só a ver esta apresentação, este conhecimento neste momento, mas tem lá outros, nós também. Nós quando pegamos num livro estamos só a ver aquele livro, mas a nossa estante está cheia de livros. Então temos uma memória consciente, aquela do momento, e uma inconsciente que está guardada. Está aqui no disco rígido, está não sei o que mais. Mas e quem é que decide estar atento àquela inteligência, àquela memória? No computador é o processador. Qual é o nosso processador? É a inteligência. Então a alma tem que ter uma memória e uma inteligência, de acordo? Então, se assim é, cá temos uma memória consciente, que é muito pequenina. Nós só nos recordamos das coisas no futuro, ali um bocadinho atrás, um bocadinho à frente, quantas coisas estão lá esquecidas e tal. E temos um inconsciente, que é enorme, ok? Em termos de memória. Para processarmos isto, nós temos a inteligência, que seria o embriãozinho da semente. Ora, diz-nos a ciência, hoje em dia, dá 2 séculos, nos últimos 2 séculos para cá, já descobriu que ela tem, uma forma de a ver tem 3 naturezas. Tem uma primeira natureza chamada intelectual ou racional, que dá origem aos QIs, coeficientes intelectuais. Foi a primeira a ser descoberta. Nos finais do século XIX para o início do século XX, já veremos um bocadinho mais da história dela. Mais tarde, já em pleno século XX, é descoberta a emocional, porque via-se naturalmente que, enquanto esta racional resolvia problemas lógicos, etc., não sei o que mais, mas de vez em quando a gente sabia aquilo, a gente sabia que não era bem proceder aquilo, mas havia algo que nos fazia desequilibrar aquilo. Então havia ali umas emoções, e onde é que aquilo estava? Vamos ver esse acompanhamento também. Portanto, e nasce uma natureza emocional da inteligência, que é um motor enorme, mas é preciso controlá-lo. E já vão ver, já estão a ver que aqui reside a vontade de usar ou não a droga. Também. E já para o final do século passado, início deste, aparece uma outra natureza que é o coeficiente espiritual. Interessante, vem com a física quântica, que também já aqui hoje foi falada, mas a seu tempo veremos. Ora bem, então já vimos, temos 3 naturezas desta causa, que já está identificada. Então agora vamos olhar para essas naturezas. Cá está, a natureza da causa. Vimos que tem uma natureza intelectual, uma emocional e uma espiritual. Portanto, nós agora vamos mergulhar em cada uma delas, vamos ver um histórico e vamos ver como é que nós a podemos usar para combater este problema em termos de prevenção e cura da droga. Vamos começar na intelectual, a primeira a ter sido descoberta. Estes 2 senhores, o Alfred Binet e o Theodore Simon, em 1905, mas vinha um estudo já de 1800 e não sei o que mais, em 1905 eles conseguem um feito memorável, que é, eles repararam que, entregando a uma série de pessoas distintas, entregando um problema de lógica para resolver, as pessoas levavam distintos tempos de resolução, uns mais depressa, outros mais devagar. E aquilo tinha um padrão tão curioso que eles conseguiram separar aquilo em 156 níveis distintos. E com isso criaram os chamados QIs, 156, e até fizeram os chamados testes psicotécnicos. Eu fui submetido a isso na minha carreira, a maioria de vocês terá sido. Aqueles testes de papel e lápis, veja lá se gira para ali, para acolá e tal. E, lógica, ok? Portanto, é uma natureza, e ele chamou isto racional, intelectual, que dedica-se à resolução lógica de problemas objetivos, elaboração de conceitos, é com ela que nós produzimos ciência. Ora bem, e são criados QIs. Por exemplo, é com esta inteligência que se resolve este problema que eu vos ponho. O pai do padre é filho do meu pai. Pergunto eu e o padre, que relação familiar temos? Um problema de lógica. Estou a fazer recurso à vossa natureza intelectual ou racional. Portanto, eu vou repetir. O pai do padre, ele, o pai, é também filho do meu pai. Então, eu e o padre, o que é que somos? Certo? Lógico? Ok. Portanto, estão a ver, é esta a natureza racional ou intelectual da nossa inteligência. É claro que poderiam, e nós escutamos aqui ensaios de outra resposta. As pessoas que deram outra resposta estão também a utilizar uma inteligência. É a seguinte que a gente vai ver. É chamada
emocional, que é uma inteligência que, quando a gente está num determinado aperto, a gente quer soltar-se, e então sai com a primeira, que acabou-se já a história. Portanto, ok? Ok, vamos ver. É esse. Muito bem. Este é o tipo de inteligência racional. É com os QIs que a gente lá chega a resolver este tipo de problemas. Como é que nós o podemos usar no vício da droga? Vamos ver um pequenino filme, baseado na ciência, e temos aqui médicos na casa. Vamos ver o que é que a ciência nos conta hoje, e aqui vou-vos começar a levar um bocadinho fora da caixa, já previno. Vamos ver este filme. Some things in life just feel good. Usually these things are related to our continued survival, like eating and sex. However, sometimes things that aren't good for us, like some drugs and spending way too much time online, can also give us those same feelings, and this may lead to an addiction. Inside our brains, we have a reward pathway that is located in our limbic system, the area responsible for emotions and the formation of memories. And as the name suggests, the reward pathway rewards us for doing certain actions like eating. A neurotransmitter called dopamine is released, making us pay attention to what we're currently doing and hopefully repeat that action in the future. So this is good. Our brains are telling us, hey, I'm having an awesome time eating this strawberry, I should totally keep this up. But you can see where this could go wrong if instead our brain said the same thing about drugs or harmful behaviors. Normally, when dopamine is released in our brains, it is later reabsorbed by the neuron it came from, but some drugs like cocaine prevent that from happening. This results in an excessive amount of dopamine in the synapse between two neurons, giving the user their high. Our brains, which want to maintain homeostasis or balance, will eventually adjust to some drugs by decreasing the amount of a neuron's dopamine receptors. Basically, this means that the same amount of a drug will not give the user the same high because not as many receptors are being stimulated. This is known as tolerance. And because these drugs alter the brain's neurons, withdrawal can occur if the user suddenly stops or drastically decreases their usage. The symptoms may vary depending on the drug and can include depression, headaches, vomiting, and difficulty breathing. It's important to note that addiction is not just limited to drugs and alcohol. Behaviors such as compulsive gambling can stimulate the brain's reward system in similar ways. But there is always a silver lining somewhere. Drug and behavioral addictions can be overcome. Muito bem, estamos a ver que cientificamente, com o conhecimento que há hoje, a gente sabe como é que funciona no circuito de recompensa do cérebro, etc. Portanto, há ali uma libertação de dopamina que nos traz o prazer, e quanto mais está, mais nos sentimos e tal. E nós sabemos tudo isso, mas mesmo assim, toma, de lhe enfiar, ok? E quem diz a droga, diz o telemóvel, ok? Diz outras coisas, diz outros vícios. É o circuito de viciação, está ali no circuito de recompensa, na zona de prazer do cérebro. Muito bem, então como é que nós, tendo este conhecimento, nós podemos usá-lo na dependência da droga? Bem, nós já sabemos que ele provoca dependência psíquica, sabemos que ele provoca adição psíquica e que o fator biológico de desenvolvimento da dependência das drogas é o sistema de recompensa do sistema nervoso central, aqui assim, nesta área, na base do cérebro, na área do comportamento emocional. Sabe-se isto, mas mesmo assim, o pessoal, dunga, mete-se na coisa. Então quer dizer que algo leva lá. É esta senhora. E agora vamos ver porquê. O tempo foi andando e até há um cientista português de nome Egas Muniz, que até ganhou um prémio Nobel, que ele tratava, era um neurologista, ele tratava de pacientes esquizofrénicos violentos. E ele, nas suas investigações, descobriu uma operação cirúrgica que constava de uma cisão da separação dos lobos na base do cérebro, separando o direito do esquerdo, na base do cérebro, e assim, aquilo chamou lobotomia ou leucotomia pré-frontal. E os resultados era que, de facto, os seus pacientes, a violência toda que tinham, ficavam ali numa boa. Curava-os da violência, mas também trazia uma outra consequência, que era a apatia, ficavam num estado vegetativo. Bom, a ciência funciona assim. Primeiro, muitas vezes traz coisas desagradáveis para se compreender depois como é que se vai usar melhor. Mas, portanto, e com isto ele descobre que, afinal, aqui na caixa dos pirulitos, que não se destinavam só a descobrir qual é a minha relação com o padre, não é? Mas que, afinal, também havia ali umas outras coisas. E há um senhor de nome Michael Persinger, um canadiano, um professor canadiano, que no advento das TACs, as tomografias axiais computadorizadas, aí década de 70, 80, ainda era preto e branco, ainda não era bem ressonâncias, mas era um tubo assim e tal, e apareciam ali uma série de ecrãzinhos,
o que é que ele resolveu fazer nesta experiência para tentar localizar onde estava esta inteligência que nos desequilibrava? Ele arranjou um capacete com os elétrodos e pediu a uma série de pessoas que se voluntarizaram para este trabalho para irem lá para dentro do tubo e experimentarem sensações de alegria, tristeza e tal. E ele ia olhando ali para o ecrã a perceber para onde é que o sangue ia. E ele verificou que realmente, consoante eles mudavam de emoções, assim se abria ali outra... Olha, isto ficou melhor agora. Assim o sangue circulava para o lado. Isto afinal, que esta caixa de pirulitos tem outras funções e tal. Muito bem. E há um senhor de nome Daniel Goleman que, ainda um bocadinho antes de 90, olhando para este trabalho e olhando para um artigo que veio na revista Forbes, ainda hoje se publica. Esta revista Forbes é famosa por pegar nos famosos, dizer quem são os mais ricos para os mais pobres e tal. E naquele ano, num determinado mês, estava lá um artigo que era pegar nas pessoas que tinham um QI mais elevado, um coeficiente intelectual mais elevado, e comparar com o seu sucesso relativo em termos de sociedade. E chegou a uma conclusão muito interessante, era que realmente as pessoas com maior sucesso não eram necessariamente as que tinham um melhor, um mais elevado QI, mas eram aquelas que se relacionavam com mais facilidade, associando a um certo grau de inteligência. E este senhor descobre ou redescobre, já vamos ver que é mais o redescobre, a natureza emocional da inteligência. E escreve um livro que vos aconselho, encontram perfeitamente na internet em português, gratuito, Inteligência Emocional, com uma série de casos que ilustra isto. O que é esta inteligência? Vamos ver um filme, ela vai contar e vão ver que é uma redescoberta. É um autor desta palavra já um bocadinho antigo, não é? Um filósofo antigo. Portanto, realmente, já desde o tempo de Aristóteles que se tem clara noção de que há uma natureza da nossa inteligência que faz isto, que a gente pode todos nos zangamos uns com os outros, mas a zangar pelo motivo certo, na hora certa e da forma certa é muito difícil, todos já sabemos isso. Porque pelo tal impulso desta outra natureza da inteligência que se passa por cima do conhecimento que tem, etc., e nos leva ao caos, ou leva a grandes feitos ou a grandes desastres, e nós temos que parar, saber parar com isto. Muito bem, como é que nós podemos usar isto no vício da droga? E agora vou-vos levar já mais ainda fora da caixa. Almost everything we think we know about addiction is wrong. If you, for example, break your hip, you'll be taken to a hospital and you'll be given loads of diamorphine for weeks or even months. Diamorphine is heroin. There are people near you being given loads of deluxe heroin in hospitals right now.
so at least some of them should become addicts. But this has been closely studied. It doesn't happen. Our current theory of addiction comes in part from a series of experiments that were carried out earlier in the 20th century. The experiment is simple. You take a rat and put it in a cage with 2 water bottles. One is just water, the other is water laced with heroin or cocaine. Almost every time you run this experiment, the rat will become obsessed with the drugged water and keep coming back for more and more until it kills itself. But in the 1970s, Bruce Alexander, a professor of psychology, noticed something odd about this experiment. The rat is put in the cage all alone. It has nothing to do but take the drugs. What would happen, he wondered, if we tried this differently? So he built Rat Park, which is basically heaven for rats. It's a lush cage where the rats would have coloured balls, tunnels to scamper down, plenty of friends to play with, and they could have loads of sex. Everything a rat about town could want. And they would have the drugged water and the normal water bottles. But here's the fascinating thing. In Rat Park, rats hardly ever use the drugged water. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. But maybe this is a quirk of rats, right? Well, helpfully, there was a human experiment along the same lines, the Vietnam War. 20% of American troops in Vietnam were using a lot of heroin. People back home were really panicked because they thought there would be hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war was over. But a study followed the soldiers home and found something striking. They didn't go to rehab. They didn't even go into withdrawal. 95% of them just stopped after they got home. If you believe Professor Alexander's theory, it makes perfect sense. Because if you're put into a horrific jungle in a foreign country where you don't want to be, and you could be forced to kill or die at any moment, doing heroin is a great way to spend your time. But if you go back to your nice home with your friends and your family, it's the equivalent of being taken out of that first cage and put into a human rat park. It's not the chemicals, it's your cage. We need to think about addiction differently. When we are happy and healthy, we will bond with the people around us. But when we can't, because we're traumatized, isolated or beaten down by life, we will bond with something that gives us some sense of relief. It might be endlessly checking a smartphone, it might be pornography, video games, Reddit, gambling, or it might be cocaine. Portanto, meus amigos, se pensavam que eram os raios químicos que nos agarravam, estão enganados. É a necessidade de nos conectarmos uns com os outros. Tem a demonstração pelos ratos, do professor Alexandre. Tem o Vietnã, com humanos. Não é? A gente precisa, quando nós nos pomos aí, porque estamos sozinhos aqui na internet, é porque em vez de fazermos uma coisa mais saudável, que é darmos a contatar os outros, a gente precisa de se ligar. E na ausência, ou no trabalho que dá e ligar com o outro, eu vou por aqui. Claro, enquanto for só pela internet não está mal. Agora, se for meter qualquer coisa para ficar assim, com aquelas ilusões e tal, não sei o que mais, estão a ver? Porque se fosse essa substância, coitada da minha mãe, já tem uma série de operações, já levou diamorfina que chega, mas ela não, está ali perfeitinha, que nem uma coisa maravilhosa, porque senão estávamos todos, aqueles já foram operados, não é? Não é a substância, é a nossa jaula, ok? Muito bem. Então, como é que nós podemos usar isto? Esta inteligência emocional dedica-se naturalmente ao prazer natural, busca o prazer natural, por várias formas. Portanto, busca a redução da ansiedade e da tensão, a busca da euforia, a impressão de aumento da capacidade mental e física, alterações da percepção sensorial, permissividade social. Eu sei que, por exemplo, não devo beber para além do limite, senão na autoestrada posso ter um acidente ou levar uma multa, mas porque estamos aqui num copo, é mais um copo, João, e tal, e eu sei que não devo, racionalmente não devo, mas para ser simpático emocionalmente, eu vou beber mais um copo e vou ter um acidente e vou levar uma multa e vou para a cadeia e tal, não sei qual. Estão a ver esta natureza da inteligência que desequilibra, é o que nos leva também depois à droga e a outros vícios. Portanto, a dependência necessita de necessidade inata, portanto, de se ligar a algo e não propriamente a alguma substância química em particular, como se demonstrou, que é pela história dos ratos, que é pela história do Vietnã. Ok? Muito bem. Ok, então, ainda nos falta este ente, esta natureza, a natureza espiritual. O conhecimento foi avançando, portanto, isto em 1990 parece a inteligência emocional, e depois há o advento da física quântica, e há um senhor, este senhor, Vilanur Ramachandran, de origem indiana, um professor universitário,
companheiro do Persinger, que tinha metido lá os outros dentro do ataque. Mas nesta altura já existiam as ressonâncias magnéticas. As ressonâncias magnéticas dão para ver melhor o contraste dos fluidos a circular dentro do corpo. E então resolveu repetir esta experiência. Agora já não precisava do capacete para nada, mas o que ele queria descobrir era: nós, nas nossas formações especializadas, cada um, os médicos são formados de uma determinada maneira, os militares são formados de uma determinada maneira, os filósofos são formados de uma determinada maneira, os engenheiros são formados... Portanto, nós baseamos num pressuposto que é: temos um grande problema e então há uns especialistas disto e outros daquilo e outros daquilo e daquilo. Só que às vezes, quando a gente vai interagir só numa área, há consequências que se refletem noutra, e depois como nós somos um todo, somos um sistema, há consequências holísticas no todo. Portanto, e este senhor diz assim: mas espera aí, o nosso sem inteligência não tem só a capacidade de separar, partir em pequenos pedaços o problema e analisar os problemas, não só tem a capacidade de desequilibrar-se ou fazer grandes feitos com a inteligência emocional, mas tem uma capacidade integradora de juntar aquilo tudo, ver os efeitos todos e descobrir algo, descobrir uma solução melhor. Tem a capacidade, por exemplo, de aceder a percepções que não se vêem, a Deus, ao universo e tal. E ele repetiu a mesma experiência e pediu aos seus pacientes que fossem lá para dentro do tubinho, agora da ressonância magnética, e pensassem, aqueles que tivessem uma religião, pensassem em Deus, em Allah, em Brahma, não interessa o nome, mas pensassem em Deus. Outros que não tivessem, que pensassem, imaginassem outra dimensão que não seja esta. Que pensassem no todo e tal. E ele chega a uma conclusão interessantíssima. Nos ecrãs, quando as pessoas ou pensavam no Deus ou na outra percepção, etc., não sei o que mais, exatamente neste pontinho, ali onde está a glândula pineal ou epífise, havia uma fosforescência de 40 Hz. 40 Hz é muito notável, não é que nem muito notável. É uma luzinha que ali aparece, ok? Bem notável, e aparecia sempre. E ele tem a coragem de chamar aquilo o ponto de Deus. Bom, isto para nós soa-nos, não é? A glândula pineal, epífise, nas obras de André Luiz, Mensageiros da Luz, Domínio da Mediunidade, é a glândula da mediunidade, os acessos a outras dimensões e tal, e dos médios. Muito bem, e ele tem a coragem de publicar este estudo numa revista que ainda hoje existe, a Nature, uma revista científica, e chama o ponto de Deus. E há esta senhora, Dana Zohar, que escreve um livro maravilhoso, que é o Ser Quântico, este livro, que também vos aconselho a ler. Ela era física quântica, de início nem espiritualista era, e hoje espírita não é, mas já reconhece que há. E ela verifica que realmente, baseada neste estudo, há uma capacidade parecida à dualidade partícula-onda que já se falou aqui na física quântica, e que nos dá acesso a outras dimensões, porque a física quântica, como é que resolve o problema que o António nos falou? De facto, ao nível ínfimo da matéria, abaixo do átomo, hoje há 18 partículas. Já não é só os eletrões que andavam à volta dos prótons e dos nêutrons no núcleo e tal, já se descobriu que ali há 18 partículas até hoje, ok? E dessas 18 partículas, todas elas têm a capacidade de ocupar todas as posições possíveis no espaço até que sejam detectadas. Mas se a gente deixar de as detectar, elas voltam outra vez a ocupar as mesmas posições. Então, só duas hipóteses podem pôr. Ou a função de onda não existe, mas ela existe porque senão isto não funcionava, certo? Ou então existem mais dimensões e universos paralelos. E sim, já se descobriram mais 7 dimensões a esse nível. A somar às 4 que já se conhecia, comprimento, largura, altura e tempo, dá 11 só no nosso universo. Como há universos paralelos, estão a ver. Muito bem, então isto significa que há um acesso a algo na nossa inteligência que acede e percebe estas outras dimensões, até expressas pela mediunidade. Vamos ver o que é este tipo de inteligência espiritual, que a senhora chamou assim naquele livro. Inteligência espiritual é: primeiro, ter consciência de que a vida é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. Segundo, procurar o sentido para a vida e a razão para a vivência. Quinto, ter consciência da temporalidade da existência. Sexto, descobrir esperança na desolação, conforto na tribulação, coragem nas perdas, sabedoria no caos.
Espiritualidade regada com a serenidade traz a paz social, estimula o amor, enriquece o prazer, mas controlada pelo radicalismo e o autoritarismo, produz a discórdia, promove o ódio, gera angústia. A vida humana é uma história em que não se aceita um ponto final, apenas o uso da vírgula. O eu não aceita o fim da existência, o caos último, o nada em si, o seu próprio extermínio. Ele só se consola se acreditar na continuidade da vida. O fenômeno do fim da existência e as indagações do espírito humano, por desvendar essa origem, reforçam a tese de que procurar Deus não é sinal de fraqueza humana. Muito bem. Mas da Então, como grandeza usar da sua esta inteligência integradora no caso da droga? Vamos agora ver mais um filmezinho. Addiction is just one symptom of the crisis of disconnection that's happening all around us. We all feel it. Since the 1950s, the average number of close friends has been steadily declining. At the same time, the amount of floor space in their homes has been steadily increasing. To choose floor space over friends, to choose stuff over connection. The war on drugs we've been fighting for almost a century now has made everything worse. Instead of helping people heal and getting their life together, we have cast them out from society. We have made it harder for them to get jobs and become stable. We take benefits and support away from them if we catch them with drugs. We throw them in prison cells, which are literally cages. We put people who are not well in a situation that makes them feel worse and hate them for not recovering. For too long, we've talked only about individual recovery from addiction. But we need now to talk about social recovery, because something has gone wrong with us as a group. We have to build a society that looks a lot more like Rat Park and a lot less like those isolated cages. We are going to have to change the unnatural way we live and rediscover each other. The opposite of addiction is not sobriety. The opposite of addiction is Portanto, somando isto tudo, a gente começa a chegar à conclusão que quando vemos um drogado à nossa volta, nós não nos ponhamos de lado, porque às tantas contribuímos para ele se isolar, meter-se na jaula. E por isso, como ele necessita naturalmente buscar ligação com outras coisas, temos esta responsabilidade. E somos nós que estamos a conduzir. Tal como quando ele sai de um centro de recuperação e lhe negamos um emprego ou uma oportunidade de se recuperar, estamos de novo a remetê-lo para a jaula. E como a jaula é o que conduz à droga, estamos a ver como é que é. Também somos responsáveis, ok? Mas só vendo o todo é que a gente lá chega, a inteligência espiritual. Portanto, usar isto na droga, a gente sabe que o uso de substâncias em outras existências, também a gente vem com algumas tendências, relacionamentos doentios do passado, influência recíproca entre encarnados e desencarnados. Portanto, há que promover a ligação interpessoal em vez da substituta viciante, seja ela qual for, droga, telemóvel, não sei o que mais. Portanto, é preciso contar com as pessoas, é preciso não deixar a pessoa na jaula. Promover a luta contra a droga através da integração pedagógica e não da exclusão punitiva. Dar oportunidades àqueles que experimentaram isso. Muito bem. Posto isto, estamos em condições de avançar para o final e olhar para como é que a gente junta tudo isto com a espiritualidade. Se a gente olhar para a linha da vida, a gente verifica que temos um começo, recomeço, não é? Em várias encarnações e tal, que significa que a gente pode sempre recomeçar muitas vezes. Tal como diz aqui, na Vida Feliz, de Joana d'Angelo, através do médium Divaldo Franco, diz assim: enquanto recolhes efeitos de ações passadas, estás atuando para consciências futuras. A tua fatalidade é o bem de todos, mesmo daqueles que caíram a algum momento na droga. Ninguém está condenado ao sofrimento. Este é um resultado da escolha errada. Investe no amanhã e serás feliz desde hoje. É isto que nós temos que fazer. Para terminar, juntando então isto tudo, our brains, we have a reward pathway that is located in our limbic system, the area responsible for emotions and the formation of memories. And as the name suggests, the reward pathway rewards us for doing certain actions like eating. A neurotransmitter called dopamine is released, making us pay attention to what we're currently doing and hopefully repeat that action in the future. Normally, when dopamine is released in our brains, it is later reabsorbed by the neuron it came from, but some drugs like cocaine prevent that from happening. This results in an excessive amount of dopamine in the synapse between two neurons, giving the user their high. Our brains, which want to maintain homeostasis or balance, will eventually adjust to some drugs by decreasing the amount of a neuron's dopamine receptors. Basically, this means that the same amount of a drug will not give the user the same high because not as many receptors are being stimulated.
think about addiction differently. Human beings have an innate need to bond and connect. When we are happy and healthy, we will bond with the people around us. But when we can't, because we're traumatized, isolated or beaten down by life, we will bond with something that gives us some sense of relief. It might be endlessly checking a smartphone, it might be pornography, video games, Reddit, gambling, or it might be cocaine. But we will bond with something because that is our human nature. Addiction is just one symptom of the crisis of disconnection that's happening all around us. We all feel it. Since the 1950s, the average number of close friends has been steadily declining. For too long, we've talked only about individual recovery from addiction. But we need now to talk about social recovery, because something has gone wrong with us as a group. We're going to have to change the unnatural way we live and rediscover each other. The opposite of addiction is not sobriety. The opposite of addiction Promovamos, pois, a is conexão connection. entre todos e ajudando aquele que está sozinho. Posto isto, meus amigos, There's nothing where he used to lie. My inspiration has run dry. And that's what's going on. Nothing's right, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I'm ashamed, bound and broken on the floor. You're a little late. I'm already torn. meus amigos, era isto que eu vos queria dizer. Eu consultei estas referências que aqui estão para vos trazer esta palestra. Aqui estão a reconhecer uma série de livros espíritas, aqui aqueles que fomos falando sobre inteligência emocional, o ser quântico. Aqui estão uma série de links que utilizamos estes filmes que eu vos mostrei. Eu estou a gravar esta palestra, como habitualmente, e aqui por 2 ou 3 dias vou tê-la já colocada neste canal Espiritismo Espaço JG, é só escreverem no YouTube, no Google, Espiritismo Espaço JG de João Gonçalves, e vai sair um canal de YouTube, vai lá estar colocada esta palestra. Vocês também podem apanhar no Facebook, Espiritismo JG ou João Gonçalves, e tem aqui o meu e-mail para aqueles que têm alguma pergunta que queiram se ver mais elaborada e não dê para debatermos agora, é espiritismo.jg@gmail.com, e terei todo o gosto em responder ao que vocês quiserem. Aquilo que não souber vou estudar e depois vou-vos dizer. Aquilo que souber vou respondendo. Muito obrigado pela vossa atenção.